Graça e paz da parte de Deus para o teu coração. Hoje estaremos falando sobre missões, a responsabilidade missionária da igreja. Fique com Wilson Nascimento. Vamos estar meditando na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando falamos sobre missões, devemos entender, compreender que a Igreja de Jesus tem uma responsabilidade, tem uma missão para concluir. E esse texto está nos dizendo que Jesus nos deu o exemplo e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Primeiro ponto que eu quero pensar é que Jesus percorria tanto cidades como aldeia. Ou seja, Jesus estava nos grandes centros como estava nos locais retirados. Ele estava lá nos grandes centros, como estava lá nas aldeias, junto com os aldeões, pregando o evangelho. E Jesus ensinava e pregava. Ele tirava um tempo para fazer com que a pessoa entendesse, compreendesse aquilo que ele estava transmitindo para a pessoa. O objetivo de Jesus era fazer discípulos. E a Bíblia diz que ele pregava em todas as cidades. Ele não fazia acepção de cidade. Todos os povos, todos os lugares onde ele teve oportunidade, ele estava lá para pregar a sua palavra, ensinar a sua palavra. Jesus nos deu um exemplo. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E esse percorrer de Jesus não é como a facilidade que hoje se tem, né, para ir de um lado para o outro. Muitas das suas caminhadas foram feitas a pé, né? Ele ia a pé de um lado para o outro, grandes distâncias, para levar a mensagem. Ele não tinha preguiça, ele estava disposto, com ânimo, de ir aonde tivesse uma necessidade. Como alguém já disse, que o campo missionário, aonde tem uma alma sem Cristo, uma alma sem Deus, é um campo missionário. Talvez o seu campo missionário de começo seja muito próximo de você. Talvez o teu próximo, né, esteja ao teu lado, esperando que você estenda a mão e o ajude com uma palavra da parte de Deus. Talvez apenas emprestando o seu ouvido para ouvir, tendo paciência. Deus está trabalhando de uma forma ou de outra e contando conosco, contando com a sua igreja. E Jesus nos deu o exemplo para nós. Então, a primeira coisa que devemos entender aqui, que devemos compreender esta visão, a visão de Deus, que é missões. Devemos também ser testemunhas, estar disposto, né, a se comprometer com o evangelho. E Jesus aqui estava nos dando o exemplo. E Jesus tinha uma grande visão e uma grande compaixão para fazer a obra e cumprir com a missão. Diz a palavra de Deus que ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Hoje, quando saímos para pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus, representando Jesus como discípulos de Jesus, devemos acreditar que o poder de Deus não mudou. Ele continua com poder para curar. Curar no corpo físico, curar a enfermidade física, curar o emocional, o sentimental, restaurar, trazer a comunhão espiritual de cada um de nós. Esse é o objetivo de Jesus. Ele quer nos usar como instrumento para que possamos abençoar outras vidas. E diz no versículo 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 9, que estamos meditando: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas.
Primeiro ponto, Jesus tinha uma visão, ele estava vendo as multidão, compreendendo o estado que ela estava. Esse ver não é apenas o enxergar, é um ver de realmente estar atento, um ver de se importar, um ver de se voltar para o povo, se voltar para o necessitado. Esta é a visão que Jesus tinha. E essa visão ele espera da igreja hoje, que a igreja veja a multidão e sinta compaixão. Nós sabemos que no tempo de Jesus havia os fariseus, os saduceus, os escribas e um oito de povos religiosos que estavam pouco se importando com o povo. Eles não estavam muito se importando com o povo, com a pessoa em si. Talvez se preocupasse com o número, se preocupasse em fazer com que a pessoa seguisse regras, mas não amava as pessoas. Jesus estava ali de uma forma diferente, da mesma forma que Jesus hoje está diferente para mim, para você, para nós. Ele está pronto para estender a sua mão, mostrar que se importa conosco, que tem compaixão das nossas vidas, está disposto a nos amar. Muitas pessoas estão olhando para nós, olhando para o ser humano e vendo números. Por exemplo, o político, ele talvez olhe para você, ou o político que você conhece, pensa que é teu amigo, e ele apenas veja um eleitor. O médico talvez olhe para você, para nós, para qualquer um de nós, e nos veja como um paciente. Talvez o professor olhe para as crianças e o vê apenas como um aluno. Enfim, o comerciante olha para a pessoa e vê como um cliente, e assim por diante, né? Mas Jesus olha para nós e nos conhece pelo nome, sabe o nosso endereço, e como diz a palavra de Deus, o nosso nome está escrito nas palmas das suas mãos. Jesus se importa tanto conosco que Deus chegou a dizer que pode uma mãe até mesmo esquecer do seu filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Diz que então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando. Ele estava com o objetivo de fortalecer as vidas, levar uma palavra que trouxesse mudança. E quando ele olhou para a multidão, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Jesus sentiu compaixão, ele se importava, ele se importa com as pessoas. Nosso Jesus é o Jesus que se importa com as nossas vidas. Ele tem, sabe, ele nos valoriza, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e da mesma forma o Filho se deu por nós, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns podem se basear no grande amor de Deus, dizer assim, mas então, por que estamos perecendo? Por que tanta gente sofre se Deus nos ama? E alguns podem ficar pensando, não, Deus me ama, o resto é resto, nada mais importa. A verdade é que Deus nos ama, mas a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça. A nossa parte, devemos crer nesse amor. Nós devemos confiar a nossa vida a Deus, acreditar que Ele se importa conosco e nos entregar inteiramente a Deus. Então abre o teu coração para Deus, medite na palavra de Deus, deixa ela ter efeito na tua vida, porque Deus quer nos abençoar. É o objetivo de Deus nos abençoar e fazer de nós uma bênção. Essa palavra que eu quero compartilhar contigo é uma palavra missionária. Então, além de Deus nos abençoar, Deus quer nos fazer uma bênção para abençoar outras vidas. A palavra de Deus diz que Deus abençoa Abraão e diz, Abraão, eu irei te abençoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa palavra está se cumprindo nos nossos dias através da pessoa de Jesus, descendente de Abraão como homem, e está se cumprindo. Deus então abençoou Abraão e fez dele uma bênção. Da mesma forma, Deus quer te abençoar e fazer de você uma bênção. E quando olhamos para o mundo, para o estado que o mundo está, ele se encontra em uma desgraça. Jesus olhou para esse mundo, olhou para a multidão, diz que ele teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Hoje as pessoas estão vivendo assim. Muitas estão, você vai encontrar, estão sorrindo, mas é um sorriso somente no exterior.
interior, porque a sua alma está chorando. Talvez você que está me ouvindo, a sua alma esteja chorando. Talvez você esteja em angústia, em aflição. Talvez a tua vida esteja muito difícil. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que eu estou falando, o Jesus da palavra de Deus, é um Jesus que olha para você nesse momento, agora, aonde quer que você esteja, na situação que você esteja, Deus olha para você e sente compaixão. O povo que estava em desgraça, em um estado de desgraça, faltava graça para o povo, eles estavam em dificuldade, estavam até mesmo sendo enganados pelos religiosos da época, estavam rejeitando a Jesus. E Jesus olhou para eles e sentiu compaixão, porque viu neles como que ovelhas abandonadas. E ovelha precisa de proteção, precisa de pastor, precisa de alguém que se importe. E Jesus estava ali para dizer: eu quero ser o teu pastor. Pois ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus quer que você ouça a voz dele, a voz de amor de Deus batendo no teu coração, batendo na tua vida e dizendo que te ama e que se importa contigo. Acredite no grande amor de Deus para com a tua vida. E percorria Jesus, ele não se cansava, ele estava sempre percorrendo todas as cidades, porque Deus não faz acepção, porque Deus amou o mundo, amou todas as pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todas as tribos. Deus ama, Deus agora quer que nós nos volte para Ele. Se você se voltar para Deus, na situação que você está, não importa, Deus te ama e Deus tem uma solução para você. Por hoje, a meditação vai parar por aqui, mas fique conosco, mais vezes estaremos neste canal meditando. É apenas a parte 1, eu quero ainda meditar o versículo 37, o versículo 38 do Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 35 e 36. Hoje nós meditamos no 35 e o 36. Nós vamos ainda falar sobre as dificuldades na evangelização do mundo. Nós estaremos na próxima oportunidade falando sobre isso. Mas hoje, para hoje, eu quero dizer para você que Deus te ama, que Deus se importa contigo, que Jesus não mudou, Ele ainda continua olhando para a multidão e no meio da multidão Ele vê cada um de nós individualmente. A Bíblia diz que um dia Jesus estava no meio de uma multidão e uma mulher que estava rejeitada pela sociedade porque ela tinha um fluxo de sangue, ela não podia estar junto com os demais judeus, ela estava rejeitada, então ela vai de uma forma escondida, de uma forma quieta e vai com um pensamento: não vou abrir a boca, não vou falar nada, eu apenas chegarei próximo de Jesus, vou tocar na orla das suas vestes e quando eu tocar eu serei curada. Ela tinha uma fé, ela tinha uma certeza, ela tinha uma convicção, e a Bíblia diz que então a multidão estava lá e aquela mulher foi, talvez com muita dificuldade, passando para até chegar onde estava Jesus, e quando ela chegou, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, e quando tocou, Jesus sentiu que dele saiu poder, que dele saiu virtude, então ele pergunta: quem é que me tocou? Os discípulos responderam para Jesus no mesmo momento: mestre, tu não vê que a multidão te oprime, que a multidão te aperta, então estão muitas pessoas te tocando, porque perguntas quem é que me tocou? Jesus disse: alguém me tocou de uma forma diferente, alguém tocou com um objetivo, alguém tocou querendo receber algo de mim e recebeu. Então aquela mulher, em meio à multidão, ela confessou a Jesus: fui eu, mestre, que lhe toquei. Então Jesus deu a ela a salvação, deu a ela a cura, chamou ela de filha e amou, e ela saiu dali curada, liberta, transformada, uma nova criatura com uma nova vida. Agora não precisava mais estar isolada, a fraqueza do seu corpo já não estaria mais presente, ela estaria uma pessoa normal, com muita saúde, com muita força, porque ela foi até Jesus. Em meio à multidão, Jesus enxergou aquela mulher. Deus é o Deus que não muda, o Deus que se importa conosco. Talvez você deva dar um passo nesse momento, dê um passo a Jesus. Esse passo você pode dar junto comigo nesse momento, orando, conversando com Jesus, porque o meu Jesus, o Jesus que eu estou apresentando para você, é o Jesus que sente compaixão. Quando ele esteve na terra, ele cumpriu com a sua missão e agora nos deixou para nós continuar essa missão através da ajuda do seu Espírito que habita em nós. Quando Jesus estava na terra, ele estava
estava entre nós. E agora todos quanto receberem a Jesus, todos quantos crerem em Deus, entregar sua vida para Deus, a promessa é que o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Estamos aqui como representante de Jesus para dizer que Jesus não mudou. Ele sente compaixão, ele se importa com a tua vida, ele quer o melhor para você. E eu estou aqui para dizer que eu quero o melhor para você. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua causa, orar pela tua família, por aquilo que você apresentar a Deus. Talvez você esteja precisando de paz. Se você está precisando de paz, Deus tem paz para você. Você está precisando de cura, você está com ansiedade, Deus quer te libertar dessa ansiedade. Você está com dificuldade no corpo físico, onde que está a tua dor? Talvez a tua dor seja no joelho, né? Deus quer repreender essa dor. Teu problema é nos rins, no fígado, não importa onde seja a tua dor. Teu problema é no coração, está com problema de infarto, está com um outro tipo de problema. Deus tem a solução, Jesus é a solução. Eu quero orar por você e no nome de Jesus, a bênção de Deus é sobre a tua vida, a bênção de Deus é sobre a tua casa, a bênção de Deus é sobre você no nome de Jesus. O meu Jesus, ele sente compaixão, ele se importa contigo. A Bíblia diz que um dia lá estava Lázaro, já estava morto há 4 dias. Marta e Maria estavam então agora com seu irmão enterrado, e quando Jesus chegou, a Bíblia diz que elas chegaram até Jesus e agora elas estão lamentando, reclamando, né? Porque se Jesus estivesse ali não teria acontecido aquilo. Estavam até falando que Jesus teria o poder para ressuscitar na ressurreição do último dia. Porém Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas antes disso, a Bíblia diz que Jesus, quando viu elas chorando, Jesus começou a chorar também. Jesus se importa conosco. Ele estava dizendo assim: o sentimento que vocês estão tendo, eu compartilho com vocês. A dor que vocês estão sentindo, eu estou sentindo. Jesus estava olhando Marta e Maria e sabendo que depois, com o passar dos anos, muitas pessoas estariam chorando por causa do pecado, as consequências que existem no meio da humanidade. Ele estava dizendo: eu me importo com vocês. O choro que Jesus chorou aquele dia não foi apenas por Lázaro, foi por todos os seres humanos que iriam chorar um dia. Não era por Lázaro que Jesus estava chorando. Ele viu a dor de Marta e Maria, e lá estava Jesus chorando, porque ele se importa, ele tem compaixão. A tua dor está diante de Deus, ele se importa contigo. Vamos orar, clamar a Deus, pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, querido Pai, é no nome de Jesus que estamos na tua presença, agradecido por teu amor, por tua bondade. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço cura física para esse teu filho, para essa tua filha que ora junto comigo nesse momento. Eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação. Deus, se há problema de ansiedade, o Senhor é o príncipe da paz. Coloca paz nesse coração. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Eu repreendo no nome de Jesus. Se a tua dificuldade está talvez no corpo físico, talvez no joelho, no fígado, nos rins, talvez no coração, ansiedade, pressão alta, pressão baixa, eu não sei o que está oprimindo a tua vida. É no nome de Jesus que eu ordeno que haja cura, que haja libertação. Em nome de Jesus, que haja saúde. Se tu está preocupado com teu filho, com a tua filha, no nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Teu filho é uma bênção, tua filha é uma bênção, em nome de Jesus. Por mais que talvez a situação esteja dizendo tudo o contrário, acredite, Deus se importa e Deus quer te abençoar. Abençoa a vida da tua casa, da tua família. No nome de Jesus, nós estamos orando e conversando com Deus, e a bênção de Deus é sobre a tua vida, a bênção de Deus é sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você está com problema talvez no coração, Deus, em nome de Jesus, toca no coração desse teu filho, dessa tua filha. Está com problema de infarto, Jesus, seja repreendido em nome de Jesus. Toda ansiedade, todo mal, toda opressão, toda depressão, seja repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalhe no coração desse teu filho, dessa tua filha. Nós abençoamos, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, o Senhor esteve na terra, e o Senhor se importou, o Senhor viu as pessoas, ó Pai, teve grande compaixão. Eu sei que o Senhor está olhando o sofrimento desse teu filho, dessa tua filha, dessa pessoa que ora comigo nesse momento, Senhor. Talvez, ó Deus, está num outro dia, Senhor, não é no momento que está ao vivo, Senhor. Talvez é muito tempo depois que foi gravado, Senhor, que hoje são 10 de dezembro, aliás, são 10 de janeiro de 2025, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, mas talvez teu filho talvez esteja muito tempo na frente, Senhor, ouvindo, Senhor. Outros estarão ouvindo muito mais tarde, Senhor, mas não importa. Tu és o Deus que é onipresente, que está em todo lugar. Tu és o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Tu és o Deus onipotente, que tem todo o poder. O Senhor não está preso no tempo, o Senhor não está preso no calendário humano.
ano. Então, Deus, qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer ano, Deus, que esse teu filho, essa tua filha esteja orando comigo agora, Pai. É no nome de Jesus que seja abençoado, é no nome de Jesus que seja curado, seja liberto, que a bênção de Deus alcance estas vidas, ó Deus. É nossa oração e nós te agradecemos no nome de Jesus. Que a bênção de Deus continue sobre a tua casa, continue sobre a tua família, sobre a tua vida. Estaremos continuando dentro de alguns dias com mais uma mensagem na continuação desse texto. E eu tenho por certo que Deus tem uma bênção especial para você. Muito obrigado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Receba o abraço do seu amigo Wilson Nascimento.